Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Entrevistas especiais
E com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a Ana Cristina Medeiros de Lima, conselheira tutelar da microrregião 13, região leste aqui da cidade de Porto Alegre, participa mais uma vez conosco para falar, né, sobre a importância das campanhas preventivas, a importância das campanhas que realmente passam aquele alerta à população no sentido, né, do trabalho que eles desenvolvem junto às crianças e, é claro, a importância da família também estar presente lá como protetora no menor e, claro, tudo isso ela vai trazer à tona dentro do programa de hoje. Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada mais uma vez aqui, né, pela oportunidade. Vamos aí conversar mais um pouco sobre direito da criança e do adolescente. Sem dúvida nenhuma, e nós aqui ficamos felizes, né, de poder mais uma vez abordar essa questão e a importância do trabalho do Conselho Tutelar, justamente, né, e claro que tudo isso requer também que o gestor público contribua nesse sentido. Então, as questões das campanhas, que são fundamentais, e evidentemente que boa parte delas tem de ser patrocinadas pelos gestores públicos, eu gostaria que tu falasse da importância dessas campanhas. Então, nós vimos assim num caminho, né, no Conselho Tutelar aqui de Porto Alegre, de conscientização sobre o direito da criança e do adolescente, né, e nós enfrentamos um problema que é a falta de recursos, né, a falta de garantia do gestor público quanto à realização de campanhas de orientação, de prevenção, né, de divulgação dos direitos da criança e do adolescente. Estamos aí numa caminhada de sensibilização do gestor, né? A gente precisa que os gestores entendam que a campanha, a mídia, né? A televisão, todos têm televisão, né? A gente vê aí nas pesquisas que as pessoas têm 3, 4 televisões em média numa casa. Então, a gente entende que a campanha na televisão ela é fundamental para que a informação chegue até aquelas pessoas da classe mais baixa, né? Inclusive, desde as classes A até as classes mais baixas, para a gente estar passando a informação sobre o direito da criança e do adolescente e conseguir, então, os resultados esperados, né, para a diminuição da violência contra as nossas crianças. Realmente você abordou e focou uma situação muito importante, porque, na verdade, no país, a última pesquisa do IBOPE apontou que mais de 90% da população brasileira busca a informação ou recebe a informação através da televisão. Existem outros fatores também, todas as mídias são fundamentais e importantes, mas a que tem mais predominância realmente é a televisão, como você bem frisou aqui nesse aspecto, inclusive, de falar dos aparelhos, né, que as famílias detêm hoje dentro das casas, até pela facilidade. Hoje o universo de inclusão é cada vez maior, inclusive os modelos novos, as Smart TV, são aquelas televisões que navegam na internet também, propiciam também esse fluxo, né, importante que vem fazer com que essa convergência ela realmente predomine cada vez mais. E claro que a imagem ela tem uma expressão fundamental e vejo que no particular das campanhas realmente a gente pode contribuir muito nesse sentido. Então, assim, só para que as pessoas que estão aí nos acompanhando nesse momento tenham uma ideia, vamos resgatar assim o papel do conselheiro tutelar, porque é sempre importante a gente referendar tudo isso. Então, é muito importante que nós aproveitemos esse espaço que vocês abrem aqui para nós, né, para que a gente consiga esclarecer para a sociedade o papel de cada ator social dentro do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né, ou seja, o Conselho não é um órgão da Prefeitura, né, nós estamos atrelados à Prefeitura pelas questões burocráticas, né, pagamento do conselheiro tutelar, a estrutura do conselho tutelar, né, mas o conselheiro, ele é autônomo, nós não estamos atrelados politicamente a ninguém, né, e não somos funcionários da prefeitura, né. Então é importante que as pessoas saibam disso, nós temos a liberdade de atuação. Então é importante que as pessoas entendam que o Conselho Tutelar, ele é um órgão de garantia de direito. O Conselho não é um órgão de punição, nem do pai, nem da mãe, nem dos filhos.
O Conselho Tutelar é um órgão que visa garantir o efetivo direito da criança e do adolescente nos órgãos no serviço de saúde, no serviço da assistência social, no serviço da educação. Quando um desses serviços não funciona, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Então, eu tenho um filho que precisa de psicólogo. Fui lá para marcar a consulta do meu filho, faz 1 ano que meu filho espera. Essa semana mesmo eu fiz um atendimento, uma criança com com sinais de autismo, espera há 1 ano a consulta médica. A mãe procurou o Conselho Tutelar, nós então fizemos contato com o Serviço de Saúde da região e a gente vê falhas, né, dentro do sistema que muitas vezes o gestor ele não sabe que é um problema lá na ponta. E aí imediatamente nós conseguimos garantir a consulta do menino para aquela semana mesmo. Então é importante que as pessoas não achem, não banalizem, né, a demora dos serviços. Criança é prioridade. Criança e adolescente devem ser prioridade em qualquer serviço. Então, se está tendo alguma dificuldade de garantir o atendimento na área da saúde, de garantir a vaga na escola, né, procurem o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar, então, pode estar tensionando os serviços para darem a prioridade que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Realmente tem aspectos importantes e fundamentais a serem assim bem frisados nessa observância que tu fizesse aqui, com relação ao próprio Conselho Tutelar, né, que na verdade ele funciona como uma espécie de fiscal regulador. Exatamente. Tá? Então é algo que realmente está aí à disposição da comunidade, né, que se possa se valer disso. E o conselheiro tutelar passa, inclusive, é bom tu falasse na questão política, ele passa por uma eleição. Os conselheiros são eleitos, cada uma das regiões elege o seu conselheiro tutelar. E nesse aspecto também eu gostaria que tu abordasse isso para as pessoas entenderem como é que funciona esse processo. Bom, o conselheiro tutelar, né, exerce um cargo eletivo. Agora, em 2015, né, as pessoas fiquem atentas, não é uma eleição obrigatória. Em 2015 acontece a eleição, né, do Conselho Tutelar no mês de outubro. O cargo hoje é um cargo de 4 anos, né, foi uma lei homologada agora, sancionada agora esse ano pela presidente. E 2015, então, abre a campanha, acredito que lá por maio, junho talvez, e em outubro acontecem as eleições. Não é uma eleição obrigatória, no entanto eu vejo como uma eleição importantíssima, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas tu não acha que deveria ser obrigatória pela importância que é o Conselho Tutelar para a sociedade? Hoje eu acredito que ela não deve ser obrigatória, porque votar no conselheiro tutelar é uma questão de conscientização da importância que é o Conselho Tutelar para a sociedade. Então, acho que isso faz parte, né, desse processo de educação, desse processo de conscientização sobre o direito da criança e do adolescente também. A importância que as pessoas devem ver, né, que o Conselho Tutelar tem na nossa sociedade. Então, fiquem antenadas, né? Agora no ano que vem vai ter eleições, cada região elege 5 conselheiros, tá? Aí tem uma série de critérios que esses candidatos devem atender. Na pré-eleição existe uma etapa que é classificatória e eliminatória, né? Os candidatos passam por prova, uma prova escrita. Se não passar na prova, não vai poder concorrer. Então, tem todo um processo, né, que se tenta fazer realmente um filtro, né, daquelas pessoas que estão realmente capacitadas para exercer essa função tão importante que é de conselheiro tutelar. Bem frisado, nós estamos aqui conversando com a conselheira tutelar, a Ana Cristina Medeiros, que mais uma vez aqui participa conosco para falar, né, da sua atuação, do trabalho do Conselho Tutelar, da sua importância dentro da sociedade. E por falar em importância, nós temos que falar também do trabalho compartilhado com as famílias que o Conselho Tutelar
Tá? Desenvolve e, em especial, também falar da relação familiar e como um efeito de proteção às crianças. Eu gostaria que tu desse esses enfoques. É importante que cada família entenda, resgate, né, que o lugar mais propício para o bom desenvolvimento da criança é no seio familiar. E quando nós falamos em família, né, não podemos atrelar o conceito de família, aquele conceito tradicional de mãe, de pai, de filhos. Não, hoje em dia a família ela é muito mais ampla, né? A minha família pode ser constituída do meu avô como responsável, da minha avó, de uma tia, né, da minha mãe, da sua namorada, enfim. O conceito família hoje ele é muito mais amplo, mas o conceito de proteção continua o mesmo. As pessoas responsáveis pelas suas crianças precisam ter a consciência de que um ambiente saudável para o desenvolvimento dessa criança é um ambiente de harmonia, um ambiente de diálogo, um ambiente de orientação contínua, né? E que, independente então da constituição dessa família, essas pessoas estejam preparadas realmente para criar essa criança, né? Independente de religião, independente de enfim, política partidária, independente de classe social, a criança ela precisa de amor, a criança precisa de compreensão, a criança precisa de condições de educação, né? E aí, claro, isso a família tem como cobrar também. Se eu coloco meu filho numa escola que não está atendendo as necessidades do meu filho, bom, então eu tenho que correr atrás, não posso ficar assistindo de braços cruzados, né, uma educação que está falha. E aí eu dou um outro exemplo de atendimento no conselho. Uma mãe nos procurou porque uma creche comunitária não estava adequado para o atendimento do seu filho portador de deficiência física. Chamamos uma reunião com a creche, né, com a coordenadora da creche, e aí ficamos sabendo que realmente não estavam adequados, mas que estavam encaminhando a criança para uma escola de portadores de deficiência. E aí eu fui ver a escola, é uma escola para portadores de deficiência mental. Não era o caso daquela criança, né? Então, nós devemos estar atentos para isso. A escola, ela precisa estar adequada para o atendimento de toda e qualquer criança, né? Claro que temos exceções, mas para ver se não fosse a mãe, né, procurar o conselho, acionar o conselho, o seu filho estaria ou fora da escola ou numa escola que não é adequada para ele, né? Então, isso é importante. A família tem que correr atrás, a família tem que ensinar a criança que a gente precisa procurar sempre os nossos direitos, que a gente precisa sempre procurar o nosso desenvolvimento. E o adulto é o espelho da criança, né? Isso é muito importante. A gente tem que ter esse cuidado. Eu sou espelho do meu filho, eu sou espelho de qualquer criança, eu enquanto professor, eu enquanto profissional, né? Então, qual é o meu comportamento diante dessa criança? Porque eu estou sendo referência para ela, seja o espaço que eu estiver trabalhando. Muito bem, realmente tem observações importantes a serem feitas aí no âmbito familiar, os cuidados, né, que devemos todos nós ter como sociedade, né, fundamental, porque, como bem disse aqui a Ana Cristina, as crianças se espelham, evidentemente, nos adultos que são referência, né? Nós ainda temos a mimetização aí das coisas como referência, né, de boa parte de tudo aquilo que se faz. Então, claro que observando esses detalhes fundamentais, isso tudo pode transcorrer de uma maneira mais tranquila e ideal, né, para a educação daquele ser que está ali, né, se formando, e a referência aqui colocada realmente é muito fundamental. Vamos fazer um breve intervalo, Ana Cristina, em seguida a gente volta, vamos falar aí do Disque 100, os atendimentos que são feitos, inclusive, em caráter de emergência. Continue ligado que no Santo Só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício.
Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. De volta, continuamos aqui com a conselheira tutelar da microrregião 3, região leste aqui de Porto Alegre, a Ana Cristina Medeiros de Lima, que participa conosco aí, trazendo informações, né, da sua atuação e de todos os aspectos, né, que envolvem a sua atividade dentro das comunidades, junto às famílias e também reivindicando aí apoio maior às autoridades no sentido de lhes darem também
aqueles instrumentos e ferramentas necessárias para divulgar, né, a sua atividade em termos de conscientização e em termos também, né, de refletir sobre os aspectos familiares e políticos que envolvem toda essa situação. E claro que, falando nisso, nós temos aí o Disque 100, né, e os atendimentos de emergência que eu gostaria que tu referenciasse agora. Bom, o Disque 100 é uma ferramenta importantíssima, né? Eu diria que hoje a de mais fácil acesso a todos. Só pegar o telefone, disca 100, né? Vai fazer a sua denúncia e essa denúncia vai ser enviada para a microrregião responsável pelo endereço de moradia da criança. Então, é importantíssimo, né, que as pessoas acessem o Disque 100. Nós tivemos... Na outra ocasião que eu estive aqui, nós falamos sobre o caso Bernardo, né? Se os vizinhos tivessem feito denúncia sobre a violência que o menino sofria no dia a dia na sua casa, talvez pudéssemos ter evitado, né, aquela tragédia que aconteceu com ele. Bom, quanto aos atendimentos emergenciais, é importante que as pessoas entendam que o conselho tutelar que deve ser procurado quando quiser fazer alguma denúncia, se não for pelo Disque 100, pode ir direto no conselho tutelar da sua região, mas é importante que as pessoas saibam que, por exemplo, na microrregião 3, eu vou atender denúncias referente a crianças que moram na microrregião 3. Se é uma criança que mora no bairro Glória, por exemplo, essa denúncia deve ser enviada para a microrregião da Glória. Pode fazer direto pelo Disque 100. Nós ainda não temos uma campanha, né, que divulgue os telefones de cada microrregião, mas esses telefones estão disponíveis no site da prefeitura. Entra lá no linkzinho Conselho Tutelar, que vai estar ali todos os endereços e todos os telefones das 10 microrregiões em Porto Alegre. Então, esses atendimentos emergenciais, ou se a pessoa quer ir lá, se orientar, porque muitas vezes as pessoas procuram um conselho para fazer uma denúncia e a denúncia acaba não sendo feita. Porque a gente chama pai, chama mãe, chama responsável para conversar primeiro, dar uma orientação, e muitas vezes a denúncia acaba não sendo feita porque a gente consegue resolver ali até com alguns encaminhamentos para os serviços, né, aquela questão então que apareceu ali na micro. Muito bem, estamos chegando aos minutinhos finais aqui, Ana Cristina, realmente é uma alegria podê-la receber mais uma vez para falar da importância do trabalho do conselheiro tutelar e, claro, exemplificar aqui também, né, pontualmente, né, tudo que se coloca à disposição dentro, né, desse circuito de atuação. Então, eu gostaria que nesses minutos fizesse as suas considerações e colocasse aquilo que julga mais importante para o momento, né, se dirigindo aí ao público que está feito aí às informações que a gente sempre coloca à disposição. Bom, eu gostaria de, então, reforçar a importância de um ambiente harmonioso para as crianças, né? De reforçar a importância dos adultos se prepararem, dos adultos sempre procurarem orientações, né? E aí a gente tem vários serviços, né, à disposição. Nós temos hoje muitos problemas com drogas, né? Pais dependentes químicos, avós dependentes químicos, a família, né? Hoje tem muito presente essa questão da droga. E, então, que as pessoas procurem, né? Que os adultos procurem se preparar, que os adultos procurem se organizar, porque não é nunca a intenção tirar uma criança do seio da família. A intenção é sempre, primeiramente, a gente conseguir ajudar essa família a se organizar para garantir que essa criança continue, né, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família extensa. Então, o meu principal recado hoje é esse, né? Nós adultos precisamos nos preparar, precisamos nos organizar, precisamos oferecer para as nossas crianças esse ambiente familiar saudável, para que sejam, então, os adultos, né, bem resolvidos, adultos felizes, enfim, né, que essas crianças tenham realmente seu bom desenvolvimento garantido. E que sejam cidadãos, claro, que contribuam aí com a nação e com a sociedade. Então, Ana Cristina, muito obrigado pela participação.
O que a gente... É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.